Glória desse momento, pedindo que Deus, uma vez mais, pela sua infinita bondade, venha falar com a gente. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus, ter uma direção? Pastor, eu preciso, essa semana será uma semana de tomada de decisões, eu preciso estar certo de que Deus está nesse negócio comigo. Pastor, eu preciso me alinhar com Deus, eu preciso reaver muitas coisas, ajustar a minha vida. Eu estou aqui para isso hoje, eu vim aqui para isso, justamente para isso, para receber um direcionamento de Deus, uma orientação divina à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem essa função de nos orientar, é o nosso manual de vida, santa e gloriosa a palavra de Deus. E eu sei que Deus, uma vez mais, pela sua misericórdia, não porque nós merecemos, você concorda comigo? Quem se acha merecedor de alguma coisa aqui? Todos nós, ninguém merece nada, queridos, nós somos pecadores, somos falhos, mas a misericórdia de Deus é tão grande, o seu amor é tão grande, imensurável o seu amor, indescritível em palavras, que Ele olha para nós e a Bíblia diz que Ele tem misericórdia para com a nossa vida. E o profeta Jeremias vai dizer em Lamentações de Jeremias capítulo 3, ele vai dizer que a causa de não sermos consumidos são as muitas e infinitas misericórdias de Deus. Amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, Deus vai te dar bênçãos hoje, não porque você merece, fala para ele, mas porque Deus é bom. Isso é mesmo. Glória a Deus. Eu me vejo o mais pecador de todos aqui, né? Só a misericórdia de Deus para a gente estar aqui, só a misericórdia de Deus para a gente se chegar diante de um Deus tão lindo, tão santo, tão justo, tão poderoso, e Ele ainda usar de misericórdia e nos abençoar. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, isso, fecha os teus olhos e vamos orar a Deus. Ore comigo. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa reunidos. É um prazer, eu quero dizer, Senhor, que é um prazer muito grande estar na Tua casa. É aquilo que o salmista diz: mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Para nós sempre é um prazer estar aqui, Senhor. Quando acontece a gente falhar um culto, faltar um culto, a gente já sente falta, meu Deus, de estar no culto, meu Deus, porque nós sabemos que esse momento aqui é um momento glorioso, quando o Senhor reúne o seu povo para abençoar. Eu sei que esse momento aqui é um momento de fortalecimento, é esse momento que o Senhor fala com a gente, o Senhor fortalece o seu povo, porque na verdade as lutas são terríveis, Senhor. Nós não paramos, o combate é incessante, nós não paramos, é uma luta incessante, é um combate incessante, sempre há problemas para serem resolvidos, sempre há decisões para serem tomadas, e nós precisamos, Senhor, nos fortalecer em Ti, buscar a orientação que vem de Ti. Pai, estamos aqui, Senhor, estamos aqui, eis-nos aqui nesta noite, eis-nos aqui na Tua casa, diante do Senhor, prestando um culto ao Senhor. A gente não veio aqui por simplesmente vir, porque não tinha outra coisa para fazer. Não, Senhor, nós viemos aqui porque nós somos apaixonados pelo Evangelho, pela pessoa amável e bendita de Jesus Cristo, porque somos filhos, sentimos sede e fome de Deus. Ah, meu Senhor, é por isso que estamos aqui, porque temos fome, e Tu mesmo falaste: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tu prometeste para nós fartura, já aqui nessa vida, meu Deus, e muito mais no porvir, meu Deus. Ó Senhor, então nos abençoa gloriosamente, segundo a necessidade do momento, a necessidade de cada um. Cada qual, Senhor, na sua necessidade, nas suas dificuldades e problemáticas. Deus, ajuda-nos. Tu és o socorro bem presente. O salmista, meu Deus, no Salmo 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levante a sua mão se você crê, diga: Deus, o meu socorro está em Ti. Diga: Deus, o meu socorro está em Ti. Diga assim: Deus, o que eu preciso, eu sei que eu tenho em Ti, Senhor. Tu és suficiente na minha vida, Tu és suficiente para mim, Senhor. Diga assim: quem tem Deus tem tudo, quem não tem nada. Oh, meu Deus, nós sabemos da nossa total dependência de Ti.
Nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa vaziez, a nossa inutilidade sem Ti. Ah, meu Deus, sem Ti nada somos, nada podemos. Fale com a gente uma vez mais, usando, Senhor, esse Teu servo como instrumento do Teu poder, da Tua graça, para alcançar os corações. Nós precisamos sair daqui hoje diferentes. Eu quero sair diferente. Os Teus filhos querem sair diferentes. Senhor, ajuda-nos. É o que nós Te pedimos. É o que nós Te pedimos. No nome de Jesus. Tu mesmo falasse, tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Nós pedimos no Teu nome. Pedimos no Teu nome. Pedimos no Teu nome. Porque o Teu nome é a senha. O Teu nome é a senha, Senhor, de acesso. Oh, meu Deus, ajuda-nos. Clamamos por Ti. Batemos uma vez mais na porta da graça. Certos de que receberemos o Teu favor. Certos de que sairemos daqui hoje de posse da nossa vitória, da nossa bênção que tanto precisamos. Para sempre, para todo sempre, glorificado seja o Cordeiro. Para sempre bendito seja o Senhor. Levante as suas mãos e por um momento exalte ao Senhor. Isso, com as mãos lá no alto. Diga: Deus, eu Te amo, Senhor. Diga: Tu és lindo. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Tu és tudo para mim. Diga: Tu és a minha maior riqueza, meu maior tesouro. Tu és tudo que tenho. Tu és tudo que eu tenho, Senhor. Ó Deus, receba o nosso louvor. No nome bendito e amado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E quem crê com esta oração, quem crê nesta oração, quem crê que Deus está nesse lugar, diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Eu tenho de Deus hoje uma mensagem para o teu coração. O Senhor falar ao meu coração acerca desse texto. E eu quero compartilhar com você. Salta muitas coisas ao coração quando a gente lê a Bíblia. Deus fala muito, muito, muito ao ler a Bíblia. Deus fala muito. Tem pessoas que dizem, uma pessoa me disse há dias atrás, meses atrás, a pessoa me disse: Pastor Marco, eu gosto tanto quando Deus usa alguém em profecia, e nunca mais isso aconteceu, Deus nunca mais falou comigo. Eu disse: se você lê a Bíblia, leio, então não fale mais isso. Porque todas as vezes que você lê a Bíblia, considere isso, por favor, considere isso. É Deus falando com você. Amém? Então todos os dias Deus fala comigo. Todos os dias Ele quer falar com você. Basta você ler a Bíblia, amém? Tira um tempo, deixa menos celular, menos Face, menos outras coisas. Tantas coisas que a gente vai ocupando o nosso tempo, menos essas coisas e mais um tempo precioso para Deus. Mas posso falar uma coisa para ti? Tira um tempo de qualidade, viu? Quando eu vou ler a Bíblia, eu tiro o meu celular de perto de mim, para nem aqueles toques ali, aqueles sinais, né, de mensagens incomode. Eu tiro um tempo, eu não trago para a igreja também, não trago. Esse momento aqui são 2 horas para Deus, para Deus. Então eu tenho isso com muito carinho, muito respeito, porque eu sei que Deus quer um tempo, mas um tempo de qualidade. Não dê qualquer coisa para Deus, não dê, irmão, não dê a oferta de Caim. Deus não vai aceitar a oferta de Caim. Caim pegou o resto, a cabo de dias, diz a Bíblia, já estava murcho os frutos. Estava murcho já, a cabo de dias. Ele não deu importância, assim como Esaú também não deu importância ao seu direito de primogênito, de primogenitura, não deu. Tem gente que não dá valor às coisas de Deus. Tem gente que profana o sagrado como os filhos de Samuel, profana o sagrado. E é por isso que muitas vezes quando vão clamar a Deus, aí o céu se fecha. O céu se fecha, pastor Marco. Meu Deus, tem hora sim que parece que Deus não me ouve. Mas tem hora mesmo que Deus não vai ouvir. Porque toda vez que você tira um tempo para Ele, você não tira um tempo com qualidade. Então tire um tempo. Olha o que Jesus disse. Vamos pelo que Jesus disse então? Jesus disse assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu pai.
Ou seja, não deixa que ninguém interfira. Tira um tempo de qualidade, é isso que Deus pede da gente. Vamos lá comigo? Um texto da palavra de Deus. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 e o verso 8. Daniel capítulo 1 e o verso 8. Qual é o tema da mensagem dessa noite? Deixa eu ver se os irmãos conseguem citar aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você precisa ser determinado. Você vai entender já. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Vou ler de novo, preste atenção. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Amém? Você precisa ser determinado, a exemplo deste jovem aqui, Daniel, deste homem de Deus. A exemplo de Daniel, nós precisamos, como Daniel foi, ser determinado. Meus irmãos, é bem verdade que nós precisamos estar posicionados agora. Nós precisamos, já desde muito, estarmos decididos verdadeiramente. Nós não podemos ficar mais cocheando entre dois pensamentos. Pensamento dúbio, nós não podemos mais, isso não pode mais acontecer com a gente. Até porque não existe meio termo. Ou nós somos de Deus, o próprio Jesus disse isso. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, a Mamon, que é o demônio. É um demônio que é o Deus desse século. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século, né, que tem o domínio sobre as coisas desse mundo. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala isso. E a gente não pode, então, estar num campo neutro nessa questão. Porque estando no campo neutro, estando neutro na situação, estando indeciso, nós já somos automaticamente do outro lado. Nós não podemos, ou nós servimos a Deus, ou não servimos a Deus. Nós temos que nos posicionar. Daniel, exemplo deste homem, deste jovem Daniel. Quando ele foi levado para um país estrangeiro, ele foi capturado. Foi em 3 ocasiões que Nabucodonosor, esse grande império babilônico, em 3 ocasiões eles invadiram Jerusalém. Claro que foi uma permissão de Deus, porque alguém poderia dizer, pastor Marco, mas por que Deus permite os males, que o seu povo sofra os males, sendo que Deus é tão poderoso e pode proteger o seu povo, a sua igreja? Por que os crentes são vitimados por tantos males? Por que as pessoas sofrem, pastor Marco? Sendo que a gente serve a Deus, mas muitas vezes Deus permite essas coisas, como permitiu nessa ocasião aqui. O povo se rebelou contra Deus, o povo estava em desobediência deliberada contra Deus, o povo estava adorando outros deuses, o povo estava na maior bagunça, espiritualmente falando, estava na maior bagunça, na decadência moral e espiritual. O povo estava mesmo transtornado, as coisas estavam transtornadas, cada um seguia o seu próprio caminho. E aí Deus, usando os profetas para exortar o povo, pedindo que o povo voltasse e alinhasse a sua vida, como hoje Ele faz com a gente. Quando Ele nos traz aqui na quarta-feira e usa um pregador de fora, usa até mesmo os da casa, e essas pregações vêm na intenção de nos alinhar, porque se a gente continuar uma vida torta, uma vida desalinhada, de qualquer jeito, a gente acaba sofrendo mal, aí Deus não vai nos livrar. Como aconteceu, os profetas avisaram, falaram para aquele povo, entre pelo caminho, parem de pecar, parem com essas coisas erradas. E o povo entrava aqui e saía aqui, ninguém dava importância aos profetas de Deus. E ainda, quanto muito, perseguiam os profetas de Deus. E aí então, Deus disse, espera aí, então eu vou castigá-los. Eu vou usar essa nação, esse reino, como um chicote para vocês, como uma vara de correção para vocês. E aí então, Deus
que poderia livrá-los, Deus disse: não, pelas desobediências de vocês eu não vou livrá-los. Eu vou permitir então que vocês sejam açoitados. Vou usar essa nação como um açoite para vocês. E aí, irmão, em 3 ocasiões, a primeira invadida dessa nação contra Israel, eles levaram somente as pessoas da alta sociedade, somente os da tribo de Judá, aquelas pessoas entendidas, os sábios, os mais inteligentes, os políticos da época, os mais influentes. Era assim o plano de guerra dessa nação. Eles entravam numa outra nação, primeiro levavam os mais influentes, e depois iam levando outras camadas da sociedade. E aí, nessa ocasião, nessa primeira invasão, quem foi levado cativo? Daniel. Mas Daniel não foi sozinho, foi um monte de gente com ele, os influentes. 3 se destacam, 3 a Bíblia fala o nome deles, que era Misael, Ananias e Azarias, os 3 amigos de Daniel. Esses 3 jovens, a Bíblia fala dele, Daniel fala deles. E lá na Babilônia, lá na terra dos estrangeiros, lá sendo estrangeiro lá no povo inimigo do povo de Deus, lá, ele poderia ter falado assim: poxa, já que Deus permitiu tudo isso, que Deus é esse? E começar a reclamar, como muitos hoje, quando vêm os açoites, quando vêm os problemas, em vez de dizer: Deus, o que tu queres me ensinar com isso? O que eu tenho que fazer para alinhar minha vida? O que tu queres de mim? O que tu requeres de mim? Em vez da pessoa pedir para Deus uma orientação do porquê que está acontecendo aquilo: Senhor, se é por alguma coisa que eu estou fazendo, eu abro mão, eu entro pelo caminho, eu abro mão, eu obedeço, eu escolho obedecer. Mas não, a pessoa fica teimosa e fica muitas vezes reclamando. Daniel não fez isso, ele não reclamou. Simplesmente ele entendeu que aquilo ali aconteceu pela desobediência do povo. Os profetas tinham falado várias vezes, e ele entendeu perfeitamente: não, estamos aqui é porque merecemos. Em outras palavras, estamos aqui sofrendo é porque merecemos. Mas ele poderia ter jogado tudo para cima, falado: agora eu vou me misturar com eles e vou dar chega para lá em tudo isso que eu aprendi, né? Porque ele foi um jovem que ele viveu com seus pais, que eram judeus também, e os seus pais tinham o cuidado de ensiná-los. Como Deus fez com Moisés, quando Faraó achava que estava por cima, dominando tudo, Deus pega e põe Moisés dentro da casa do próprio Faraó, dentro do palácio, mas não deixa que Moisés receba a educação, por mais que Moisés estudou lá, nas faculdades do Egito. Mas a formação de berço, a formação do seu caráter, Deus cuidou que a própria mãe de Moisés, que era uma judia, do povo judeu, desse as primeiras recomendações, os primeiros ensinamentos, e isso colou em Moisés. E Moisés, mesmo lá no meio, depois do povo egípcio, recebendo todos os treinamentos, fazendo todas as faculdades, tendo todos os diplomas na parede, as grandes faculdades do Egito, mas ele não deixou, aquilo ficou impregnado na mente dele e não apagou o que a mãe dele ensinou de berço. E a mesma coisa foi Daniel também, lá no meio de uma nação estrangeira, de um povo diferente, inimigos do povo de Israel, que tinham feito tão mal, estavam fazendo tão mal para o seu povo. Daniel disse: não, eu não vou deixar que isso se apague. Eu não vou deixar que isso se apague. E a Bíblia diz que quando então o rei mandou separar alguns daqueles moços para trabalhar no palácio, escolheram Daniel e os seus 3 amigos. E eles tentaram contra eles de mudar os seus nomes. Fizeram tantas coisas para tentar desconstruir, porque o diabo, irmão, não é as pessoas em si. Claro que as pessoas também se deixam levar, mas o diabo está por trás de tudo isso muitas vezes. Estava por trás de tudo isso, e de muitas coisas, e por trás tinha uma ação maligna para tentar desconstruir tudo aquilo que os pais de Daniel tinham impregnado no coração dele, na mente dele, porque era a lei de Deus.
Os pais tinham que ensinar os seus filhos: inculcarás as leis de Deus aos teus filhos, sentarás na tua mesa ensinando os teus filhos. Fazia parte da lei de Deus, eles tinham que fazer isso. E Daniel pegou e propôs no seu coração, dizendo não. E eles tentaram desconstruir, mas Daniel disse não, peraí, eu não vou me deixar levar, eu não vou me contaminar, por mais que eu esteja no meio de um povo. E hoje nós estamos assim. O que acontece? Os nossos pais biológicos, os nossos pais, muitos de nós aqui, a maioria de nós aqui, a grande maioria, veio lá de outras religiões. Em determinado momento você teve um encontro com Jesus no caminho, de Emaús e tal, teve um encontro com Jesus e Jesus abriu os teus olhos espirituais, você passou a entender e disse sim para Jesus, se batizou nas águas, e hoje está aqui recebendo então os ensinamentos do teu Pai Celestial. Isso que nos é passado, que nos é ensinado através da instrumentalidade dos pregadores, através do Espírito Santo que usa os pregadores aqui, isso que nos é passado, é Deus agora construindo, Ele como um Pai, construindo em nós os ensinamentos dEle. E quando a gente sai lá fora, a gente não pode se esquecer dos ensinamentos de Deus e nos contaminar. Queridos, olha para mim aqui, é tão fácil, eu falo isso com toda a convicção do meu coração, é tão fácil nós nos contaminarmos, sim, irmão. É muito fácil, tem muita contaminação. Nós vivemos no meio do mundo, irmão, no mundo, numa sociedade corrupta, devassa, imoral, a imoralidade, a quebra dos princípios de Deus, dos valores de Deus. Hoje nós estamos vivendo os piores dias e tende a piorar. Eu não sou pessimista, viu, irmão? Não é que eu estou pregando aqui que tudo vai, não, a Bíblia fala que no fim dos tempos as coisas iam mesmo ficar assim, e a palavra de Deus não passa jamais, e nós sabemos que a tendência é cada vez mais o esfriamento do amor. E esfriar o amor, irmão, esfriou o amor, acabou tudo. Faltou amor, faltou tudo, porque o amor tudo suporta, o amor ele não suspeita mal. Então faltou o amor, irmão, vira uma guerra, e é o que está acontecendo hoje. É quem mais pode tirar vantagem um do outro. Então nós vivemos numa sociedade terrivelmente distante de Deus, e a gente está aqui recebendo esses ensinamentos do nosso Pai Celestial, e Ele quer construir isso em nós, e a gente não pode, quando a gente sair daqui, porque quando estamos aqui a gente se sente forte, sim ou não? Aqui a gente se sente um gigante. Sai da frente, diabo, que eu vou com um rolo compressor em cima de ti. A gente se sente um gigante quando está aqui. Agora o diabo é tão sujo, irmão, que quando o rebanho está tudo junto, ele não ataca. Ele ataca lá no individual. Quando a gente vai para casa, lá no teu trabalho, quando você está sozinho, é a hora que ele mais gosta, sabia? É a hora que ele mais gosta. Ele é terrível, ele é sagaz. O apóstolo Paulo vai dizer as astutas ciladas. Ele é astuto, vai falar das ciladas dele. Ele arma laço, ele arma cilada para tentar contra a nossa vida. Então a gente tem que estar muito bem resolvido em Deus, muito bem decidido, e não deixar se contaminar por nada nesse mundo. Nada, não corrompe-se, irmão. Não se corrompe. O apóstolo Tiago vai dizer que a religião pura e verdadeira, imaculada para com Deus o Pai, é ajudar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção desse mundo. Tem gente se vendendo por nada, meu irmão. Tem gente negociando, tendo papinho com a serpente como Eva. Tem gente que a serpente já entrou no jardim dele faz tempo, e ele está numa conversa muito ao pé do ouvido com a serpente, e ele vai ser enganado. E ele vai ser enganado porque ele está se corrompendo. Ele não está percebendo, ele está se corrompendo. Nós temos que manter a nossa identidade em Cristo, amém? Eu não negocio com o poder das trevas, eu não faço negócio com o mal, eu não tenho nada a ver com esse sistema. Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. Eu não estou em conformidade com este mundo, eu não aceito essas coisas erradas que esse mundo está fazendo. A verdade é que o mundo está tentando pôr de goela abaixo. Nós estávamos num lugar e a gente viu uma situação.
não vou descrever aqui, só vou falar assim por cima. A gente viu uma situação que eu falei para o irmão, é isso que eles querem fazer, está vendo aí, ó? Né? E um lugar, muita gente, criança passando, e é isso que eles querem fazer. Eu falei para o irmão por tabela, falei assim, irmão, é isso que eles querem fazer. Eles querem impor na sociedade, de goela baixa, eles querem forçar e dizer que isso é normal. Mas não é normal, nós nunca, jamais, nós respeitamos a decisão de cada um faz o que quer da sua vida. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. Quando Ele criou o homem, Ele disse, você tem o poder de escolher, faça o que da sua vida. Agora, nós não podemos aceitar, compactuar com o mal, jamais, jamais. Daniel viveu aqui, ele disse, eu não vou me contaminar. Sabe o que foi oferecido para ele? Todas as comidas que o rei Nabucodonosor comia. E ele sabia que essas comidas que o rei comia era oferecido a deuses pagãos. Nós vamos ver uma situação quase que parecida, e Paulo escreve essa carta aos irmãos de Corinto, alertando os irmãos, ele diz assim, ó, vocês não podem participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios, da comunhão de Deus e do cálice dos demônios. Os irmãos de Corinto estavam incorrendo nesse erro, comer carne sacrificada a ídolos. A mesma coisa, e Daniel estava nessa situação, mas ele disse, não, eu não vou me contaminar. E aí ele propôs então, o que ele queria. E o chefe dos eunucos, ele disse, olha, eu vou pôr a minha cabeça a prêmio aqui. Se o rei descobrir, mas Daniel disse, então, eu te peço por favor 10 dias, se não, no final desses 10 dias, não haver resultados, aí sim, aí nós vamos aderir à proposta, não tem como para onde correr, mas enquanto isso, nos dá esse prazo, 10 dias, e sabe o que eles foram fazer? Eles foram para a oração, eles foram para o jejum. Irmão, Daniel era um homem, tremendamente, o seu caráter, a sua vida, esses homens, são exemplos para nós, sim ou não? São exemplos. Olha só, vivia no meio de uma sociedade corrompida, porém ele disse, eu não sou a maioria. Eu não sou, vai ser desprezado, não tem importância. O cristão é assim, irmão. O cristão é assim, não é bem aceito lá naquele local lá? Não tem importância, não tem importância. Lá no seio da família, quando se reúne a família, eu sinto, pastor, que eu sou lá uma ovelha negra lá, eu sou alguém perdido lá no meio. Eu vejo que eu não sou bem aceito lá. Agora, depois que eu me converti, depois que eles ficaram sabendo que eu desci as águas do batismo, tal, eu vejo que eu não sou bem aceito lá. Pois então, irmão, você espera ser bem aceito, é? Jesus disse, assim como, a irmã Priscila leu aqui, assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus foi perseguido, os profetas que antecederam a Jesus foram perseguidos, nós seremos perseguidos. Jesus disse, por causa do meu nome, vocês serão injustiçados. Bem-aventurados sois vós, disse Jesus, felizes são vocês quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho, pela minha decisão por Cristo. Eu vou continuar, eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Preste atenção que aí o rei Nabucodonosor, aconteceu muitas coisas. Aconteceu muitas coisas com Nabucodonosor. Daniel se manteve firme. Morreu o rei Nabucodonosor. Veio seu filho herdou o trono, que era o rei Belsazar. Na invasão de Nabucodonosor, lá em Jerusalém, eles destruíram o templo, levaram as pessoas cativas, pegaram alguns utensílios do templo, algumas mobílias do templo, e levaram para a Babilônia, e Nabucodonosor disse, não, eu quero botar essas coisas aqui lá no tesouro do templo, e não quero mexer nisso. Quando ele faleceu, o seu filho, mais audacioso que ele ainda, pegou e disse, eu vou pegar aqueles vasos, aquelas taças, e eu vou dar uma festa muito arregada hoje, com muita prostituição, com muitas coisas, muito vinho, muita festança, eu quero pegar aquelas taças para beber os vinhos naquela taça. E aí ele se atreveu e foi lá. E aí, naquela noite que eles estavam festando, irmão, de repente, eu acho que de uma música para outra ali, uma troca de repertório, não sei, tal, de repente ele olhou assim, olhou de novo, uma mão, só uma mão assim, estava escrevendo na parede, Mené, Mené, Tekel e Opassim, ou seja, pesado fosses na balança e achado em falta, já era o teu reino e tal.
Ele, quando viu aquela escrita, ele foi chamar Daniel. E quando alguém falou, tem alguém aí que interpreta, já ajudou o teu pai. Quando Daniel chegou na presença dele, ele disse: eu ouço falar muito bem de ti. Eu ouço falar que você tem o espírito dos deuses, que tu tem grande sabedoria, que Deus te usa poderosamente. Olha só como é bom se manter fiel, porque depois, irmão, o resultado, o fechamento, o desfecho da coisa, nós sairemos vencedores, pode ter certeza disso. Eu tive uma experiência muito clara sobre isso. Eu me mantive posicionado, firme, não neguei a minha fé. Tentaram contra a minha vida, eu não neguei a minha fé, me posicionei firme. Numa determinada situação, eu ainda ratifiquei aquilo que eu tinha falado. Eu disse: não, eu falei e eu sou cristão, sou um filho de Deus, sou pastor e sou decidido por Jesus. E ok, um monte de cara feia, gente olhando atravessado, e eu baixei a cabeça, saí, falei, me posicionei lá na frente. E aí durante o momento ali, eu achei que eu tinha transtornado, e de repente, não, mas eu preciso me manter firme. Depois, no fechamento da coisa, irmão, eu saí vitorioso, amém? E Daniel aqui, ó, Daniel, ele se manteve o tempo inteiro durante o reinado de Nabucodonosor. Ele se manteve o tempo inteiro firme, posicionado. Eu não vou me contaminar, eu sou de Deus, eu não vou compactuar com coisa errada. Aí Nabucodonosor morreu, veio esse filho, Belsazar, governar no lugar do pai. E aí esse moço, quando assumiu o governo no lugar do pai dele, ele disse: eu vou chamar esse moço, estava nessa situação, precisava de um intérprete, eu vou chamar esse rapaz, e ele vai dar a interpretação. Aí chamaram Daniel. Daniel deu a interpretação do que estava escrito na parede, porque ninguém conseguia interpretar. E aí naquela mesma noite, Daniel interpretou, e naquela mesma noite, o rei Dário, dos Medos e dos Persas, outra nação, outro reino, veio naquela mesma noite, depois da festa. Daniel deu a interpretação, naquela mesma noite entrou Dário com o seu exército, aliado com os persas. Os medos e os persas se aliaram e entraram e invadiram a Babilônia e tomaram o poder de Babilônia. E aí quando você acha que agora vai transtornar para o Filho de Deus, agora ele vai ser transtornado, mudou o governo, ele vai ser transtornado. Não, quando Dário assumiu o governo, ele disse: tragam esse rapaz aqui, ouviu falar muito bem dele, tragam Daniel aqui na minha presença. E aí ele disse: eu governo assim, eu vou dividir em províncias, o meu reinado vai ser dividido, eu quero alguns prefeitos e alguns governantes, eu quero dividir. Daniel foi posto no alto governo, alto comando do governo. E aí quando os homens ali em volta, os outros amigos, os outros pseudos amigos viram que Daniel, pelo seu posicionamento, e cada vez que ele se posicionava, Deus o exaltava, conspiraram contra ele. Foram diante do rei. Primeiro fizeram um pente fino, vamos dizer assim, um pente fino na vida de Daniel. Vamos tentar alguma coisa na vida pública dele. Primeiro na vida pública, porque ele era funcionário público. Vamos tentar alguma coisa, algum envolvimento com corrupção, algum desvio de verba, alguma coisa tem. Vamos tentar, vamos averiguar os fatos para ver. E aí mexeram de lá e mexeram de cá, não acharam nada para o acusar no seu governo. Nada, nenhum indício de corrupção, nenhum, só coisas boas, honestas diante de Deus. E aí então se frustraram, se reuniram os inimigos de novo: nós temos que derrubar ele. E aí então alguém teve a ideia, disse: olha, peraí, nós vamos propor ao rei que ninguém, durante 30 dias, ninguém se prostre a Deus nenhum, a não ser diante só do rei. Aí nós conseguimos pegar ele, sabe por quê? Alguém disse: eu sei, porque ele ora 3 vezes por dia. Pensa num cara fiel. Ele decidiu não se contaminar, ele se posiciona, é um cara fiel a Deus. Ele ora, um homem de oração, e ora 3 vezes por dia. E a única forma de nós pegar ele é na lei do seu Deus, é inventando alguma coisa na lei do seu Deus. Vamos fazer isso, vamos propor ao rei isso. E aí chegaram diante do rei e falaram: rei, nós propomos aqui algo aqui para o rei. Queremos que o rei assine aqui, porque se o rei assinar, nem o próprio rei pode voltar atrás. Ninguém, durante 30 dias, ninguém pode se prostrar diante de qualquer Deus,
a não ser diante de ti, ó rei. Estava idolatrando o rei já. E o rei disse, olha, boa coisa. Gostava também de uma idolatria. Boa coisa, boa coisa. Boa coisa. E aí o rei assinou o decreto. Quando o rei assinou, não pode voltar mais atrás. Eles marcaram a hora. Daqui um pouco ele vai para a oração. Aquele jovem que decidiu não se contaminar, não se envolve em corrupção, é sério, é um crente verdadeiro, decidido. Daqui um pouco ele vai orar. Ele tem a prática da oração. Ele tem a prática da oração. E pegaram e ficaram na espreita. Daqui um pouquinho Daniel abriu as janelas de frente para Jerusalém, na direção de Jerusalém. Abriu as suas janelas, dobrou o seu joelho e começou a adorar a Deus. Ó Deus dos meus pais, ó Deus de Israel. Eles olharam aquilo, se fosse hoje, batiam uma foto, né? Para provar. Na época não tinha, a palavra deles valia. Viram aquela situação e foram diante do rei. Rei, nós temos uma situação muito delicada aqui. Não foi proposto aí que ninguém se prostrasse diante de Deus nenhum, só diante do Senhor durante 30 dias? Sim, foi. Não foi assinado? Foi assinado. Pois então, o teu governador aí, esse cara aí que diz que é crente, cara aí que diz que adora o Deus verdadeiro, nós todos somos pagãos, é ele aí que ora, que é firme nas suas decisões, não se corrompe, é ele aí que está desobedecendo. E agora, rei? O rei disse, foi assinado. O rei ficou triste, ele disse, eu não posso voltar atrás. Ele gostava muito de Daniel, ele sabia quem era Daniel. Daniel era um cara muito sério, nos outros reinados que nem pertencia ao seu reino. Daniel era sério e ele soube disso. Tanto é que ele chamou, quando ele invadiu, que ele começou a governar, ele chamou Daniel para fazer parte do governo dele. Tão sério que ele era, Daniel. Ele ficou triste, ele disse, mas eu não posso revogar a lei. Não posso. E aí, irmão, foi preparado uma situação. Olha, tem leões dentro de uma cova, estão famintos, há dias sem comer, são muitos leões. São muitos leões, eles estão famintos. Cai uma pulga lá, eles se matam tudo para comer. Qualquer coisa que cai lá, eles são famintos. Pois então, rei, é para lá que esse rapaz deve ir, conforme a lei, porque ele se prostrou a outro Deus. E aí, irmão, chegaram para Daniel, tu estás preso. Daniel, certo, perguntou, mas não fiz corrupção nenhuma, não estou envolvido em corrupção, tal, não estou nas páginas do jornal, não tem nada contra mim, não, mas tu quebrou a lei e tal, está tudo bem. Quem sabe alguém falou, a Bíblia não fala, mas quem sabe alguém falou assim, um audacioso daquele perguntou, daí tu não quer mudar não, é? Tu não quer mudar não? Vem para o nosso lado, aí está tudo ok, a gente te livra dessa situação. Ele disse, não. O crente verdadeiro, decidido, irmão, ele não se corrompe, ele não se vende, ele não troca a vida dele com Deus, a intimidade dele com Deus, a igreja que ele congrega, os pastores que ele confia. Irmão, ele é fiel, ele sabe aonde pisa, cada palmo, ele sabe, cada passo que ele dá, ele sabe em quem ele tem crido, ele confia em Deus, ele crê, ele é verdadeiro. Jesus disse, outra vez vereis a diferença entre os verdadeiros adoradores. Diferença entre os verdadeiros adoradores. Tem o verdadeiro e tem o falso. Deus sabe o verdadeiro. O falso, ele se parece com o verdadeiro. Você compra um relógio, vou comprar um relógio, isso aqui é original, não compro coisas, e você vai pagar, isso aqui tem por 50 reais na internet, você acha um relógio desse por 50 reais? Não paguei muito também, mas você acha idêntico. Se passa pelo verdadeiro, é igual ao verdadeiro, mas põe na prova para ver. Dá um mergulho para ver. Vai lavar as mãos para ver se não entra água dentro e já se foi o teu cinquentão que tu pagou. Para alimentar a pirataria. Irmão, verdadeiro, nós temos que ser verdadeiro, porque Deus nos põe à prova. Ah, mas o joio, pastor, o joio tem que estar no meio do trigo. Irmão, vai chegar um momento que Deus vai pôr o joio contra a parede e ele vai ter que se manifestar. O bode, daqui um pouquinho, se apertar com ele berra, ele dá coice, ele vai morder. Deus sabe o verdadeiro e o falso, e nós precisamos ser o quê? Verdadeiros, custa o que custar, servir a Deus de verdade. Pastor, eu estou há 10 anos na igreja, a tua vida não mudou? A tua vida não mudou? Tem que ter mudado.
continua com as mesmas práticas de antigamente. A tua vida tem que ter mudado. Eu estou há 1 ano, tem que ter mudado. Estou 1 mês, já tem que começar a mudança por aí. A nossa vida tem que ir mudando, nós temos que passar a ser verdadeiro, alinhar a nossa vida, ajustar a nossa vida nos conformes da palavra de Deus. Deus sabe quem é verdadeiro. Eles foram, quem sabe algum deles falaram, olha, queres ainda, dá tempo, como eles faziam com os irmãos que morreram no século XVI, os mártires, os imperadores romanos, chegavam assim, colocavam uma espada aqui. Tu vai negar? Não. Olha, mais uma chance. Tu vai negar? Tu nega esse Jesus? Não, não nego. Tu abandona a tua fé? Não abandona a minha fé. Uma mãe, vendo a morte, assistiu à morte dos seus 3 filhos. Os 3 filhos. E sabe o que ela dizia para os filhos? Se fosse outra mãe, falava qualquer outra coisa, mas sabe o que ela dizia para os seus filhos? Filhos, aguentam firmes, não negam, vai ser só por um momento, quando tudo terminar aqui, vocês vão estar com Deus para sempre. E a espada, a cabeça caía. Jesus falou assim em Mateus capítulo 10, não temam os que matam o corpo, e nada mais podem fazer, mas temei aquele que pode matar o corpo, a alma, tudo, jogar tudo no inferno, que é Deus. O homem pode matar o corpo. Se alguém entrar aqui, dar um tiro, mata esse corpo. Eu não, eu vou estar com Deus para sempre. Você vai estar com Deus para sempre. Os mártires eram assim, acontecia assim com os mártires. Daniel, daí Daniel, vai negar? Não, não nego. Mais uma chance, não nego. Então vai ser lançado na cova dos leões. Irmão, no ar os leões já pegariam ele. No ar, não precisa, nem cairia no chão. Eram muitos leões famintos. Um frango que caísse ali já era, não dava um segundo. Lá foi, parece que eu vejo a cena, né? Era no chão, era uma caverna no chão. E os leões ficavam ali. E foi aberta aquela tampa, aquela grade. E Daniel ficou na beira assim, imagina a situação, vendo os leões embaixo, fervilhando embaixo, os leões famintos, olhando para cima, aqueles dentões, aquela cara assustadora. Imagina só a cena, e Daniel ali, de repente alguém chegou e empurrou ele caiu. O leão pegaria qualquer um no ar ali, da fome que estava. Daniel caiu em pé, lá no fundo da cova. Olhou para o lado, os leões tudo em volta dele. Daniel disse, agora eu vou morrer, Deus tem misericórdia de mim, acabou-se tudo, a minha confiança em Deus não valeu a pena, e eu falei que eu não me corromperia, e meu Deus, não valeu a pena eu ser tão fiel a Deus. Não, ele caiu no fundo daquela cova, irmão, olhou para os leões, pegou e foi deitar. Ele foi deitar. A confiança plena em Deus, sabe por que ele foi deitar? Pergunta por quê, pastor Marco? Porque a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá dentro. Só por isso. Se não tivesse o anjo lá dentro, os leões comeriam Daniel. Mas Deus, antes de Daniel cair lá, de ser empurrado dentro da cova, Deus primeiro enviou um anjo lá dentro. O anjo entrou, ninguém viu, que era no mundo espiritual. O anjo entrou primeiro. Quando o anjo entrou, aqueles leões que tremiam de fúria para devorar a sua presa, já começaram a relaxar os seus músculos, fechar a boca, daí engolir seco, murchar o olho, né? Aquele olho estigado, murchar o olho, se afastar. Daniel caiu em pé, ou de lado, quem sabe? Faço aqui essa conjectura para a gente entender. Caiu em pé e olhou para os leões e pegou e foi para um canto sentar. Quem sabe os leões, a Bíblia não fala, mas quem sabe os leões vinham cheirar, porque os animais são curiosos, né? Os animais são curiosos, quem sabe o leão vinha, cheirava assim. Cheirava, mas não tinha cheiro de carne, não tinha cheiro de nada, era o cheiro do Espírito de Deus. Daniel estava tão envolvido, irmão, ele orava 3 vezes por dia, meu irmão. O que faz a diferença é o cristão que tem intimidade com Deus. Por que o camarada se corrompe tão fácil? Por que ele se vende tão fácil? Por que ele desiste de Deus tão fácil? Intimidade, falta-nos intimidade com Deus, relacionamento com Deus. O camarada só se lembra que tem uma Bíblia quando é o dia de culto, só se lembra quando tem Deus só no dia de culto, ele não tem compromisso. Depois do culto parece que tem uma chave, ele se desliga das coisas de Deus. E o cristão tem que estar com o Wi-Fi ligado
24, ininterruptamente. O anjo deu um chega para lá nos leões. Não faz mal não. Não faz mal não. Imagina um anjo, né? Segundo a visão de Ezequiel, se você for ver os anjos, você se arrepia. Tem pessoas que um dia eu mostrei para os irmãos a descrição, segundo a visão de Ezequiel e também de João na ilha de Pátimos, quando ele teve a revelação. A pessoa disse: ui, pastor, coisa estranha, né? Tem 4 cabeças, 6 asas. Isaías teve também essa visão. O que é isso? O anjo com 6 asas, pois é um monstro. É algo assim para nós, é um monstro, mas é algo esplendoroso. Imagina quando aquele anjo foi para dentro daquela cova, os leões olharam para ele. Irmão, não teve para ninguém. Passou-se o tempo, o rei, à noite, né? O rei não conseguiu nem dormir. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o rei foi jejuar de noite. Jantou, aí depois disse: eu vou jejuar. Aí não é jejum, meu irmão. Jantou, foi jejuar, ficou a noite todinha atribulado. Chegou pela manhã cedo, quando clareou o dia, olhou no relógio: upa, eu vou lá ver. Quando chegou na beira da cova, ele tinha um resquíciozinho que Deus poderia livrar. O Deus Daniel era forte, mas ao mesmo tempo ele tinha aquele misto, sabe, aquele misto de sensação. Não, está despedaçado lá, não quer nem ver. Daniel, fala, meu rei. Aleluia. Fala, meu rei. Fala, meu rei. Não se dá o caso que esse Deus a quem você serve te livrou? Sim, estou aqui, rei. Tiraram o Daniel para fora. Tá, e agora? Está resolvida a questão, pronto, passou uma régua, fechou a conta, Deus já era. Não, agora todos aqueles que conspiraram contra Daniel, vem para cá agora vem para cá e vamos ver se o Deus que vocês servem vai fazer o mesmo que o Deus de Daniel fez com ele. Vamos lá, vem para cá. Eu não vou, tragam todos aqui. Na marra, trouxeram todos ali, aqueles que conspiraram contra o servo de Deus. E um por um, irmão, só fazia assim, quando no ar, assim, os leões já despedaçavam, era osso para um lado. Todos morreram, irmão. Todos morreram. E você acha que a história termina aí? Daniel tem o seu ministério profético em 4 reinos. Passou-se o reino de Dário. Primeiro foi Nabucodonosor, seu filho Belsazar. Dário, agora vem o de Ciro. E Ciro também ouve falar muito bem. E aí Daniel estava orando um dia. Eu acho que ele parou de orar, irmão. Ele continuou orando. Um dia ele estava orando pelo seu povo, que estava pertinho do povo voltar do cativeiro. Eram 70 anos, segundo o prazo que Deus revelara para o seu servo Jeremias. E ele sabia disso, 70 anos só. Estava pertinho, estava orando ali. E a oração dele, de repente, o anjo apareceu e disse: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas foi uma batalha para mim chegar aqui, rapaz. Olha, só foi falado o teu nome lá no céu. Daniel era querido até no céu. Homem muito desejado. Está lá em Daniel capítulo 10, verso 19. Pode pôr para nós aqui. Daniel 10, 19. Até no céu o cara era querido. Já pensou nisso? Você também é querido lá no céu. Sabia que você tem seu nome escrito lá no céu? Quem crê nisso? Você, irmão, talvez você não é lembrado aqui, vive no anonimato, mas lá no céu você é lembrado, você é bem visto lá e os anjos de Deus celebram por tua vida. Deus, os anjos, a gloriosa triunidade desse Deus celebram pela tua salvação, porque a Bíblia diz que cada alma que se arrepende aqui é uma festa que acontece no céu. O anjo desceu e disse: olha, tu é um cara muito querido lá. Um cara muito querido lá. Mas houve uma guerra para mim chegar aqui. Mas a tua oração foi atendida. Houve uma batalha no céu. Quantas batalhas são travadas que a gente nem imagina. Você está lá, você orou um mês inteiro por uma causa, por uma situação, e aí você até desanimou de orar por aquilo, e aí você vai dormir. Quando você vai dormir, as guerras acontecem.
as guerras acontecem. Enquanto você está lá no teu afazer, você está confiante, os anjos de Deus estão nas regiões celestiais, as grandes batalhas acontecem para liberar a tua bênção. Sabia disso? Para liberar a tua bênção. E aí muitas vezes Daniel orou 21 dias. Se ele orasse 20 e desistisse, a bênção não vinha. Se ele orasse 19 e desistisse, a bênção não vinha. Ele orou 21 dias. Então você não pode desistir assim tão fácil. Sabe o que a Bíblia diz? Eu falei para o nosso irmão agora aqui, em conversa com o nosso irmão Paulo. Eu estava dizendo, irmão Paulo, nós temos que resistir. Ele disse, pastor, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. E você está hoje sujeito a Deus, obedecendo a Deus, se submetendo a Deus. E a Bíblia também diz, resistir agora, o diabo. Resistir, porque ele vem, ele não se dá por vencido, ele é tinhoso, ele é terrível, ele não se dá por vencido. Mas a Bíblia diz, resista, resista e ele fugirá de vós. O que está acontecendo hoje? O cara não tem resistência nenhuma, o cara ora uma semana por uma bênção, já desiste. Ora 3 dias, não veio sinal nenhum, não vi sinal nenhum, vou desistir. Irmão, tem que continuar firme e resistir, porque aquele que está tentando contra a tua vida, se ele vê resistência em você, ele vai dar no pé, ele vai embora. E Deus, os anjos que estão pelejando por ti nas regiões celestiais, vão vir para te dar a vitória que você precisa. Oh, glória ao nome de Jesus. Levante a sua mão, diga a Deus, eu creio na vitória. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, não desista, a ordem é não desistir. Fala para ele, diga assim, a ordem de Deus é não desista, meu irmão. Onde fácil la manjora me calabas, terramanduri sora macalamasé. Meu Deus. O Espírito Santo me disse, esses dias eu orando, ele veio no meu ouvido e me disse, não desista, não desista, eu tenho pelejado por ti. Sabe o que ele diz? Sabe o que o salmista diz? Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Quem sabe você está pelejando aí uma situação, pastor, estou orando muito. Irmão, a ordem já foi dada ao teu respeito, calma, o anjo está vindo com a tua vitória, Deus está vindo com a tua bênção, não desista, meu irmão. Eu gostaria que você incomodasse o teu irmão agora, incomoda ele, chacoalha, pega no ombro dele e diga assim, ó, não desista, não desista, incomoda ele, que ele saia desse sossego, desse comodismo. Diga para ele, Deus é contigo, meu irmão. Se coloca de pé, queridos. Pastor, com todas essas que Daniel passou, então quer dizer que ele se manteve firme durante esses 4 reinados, 4 reinos. Ele se manteve firme, sim, irmão. Ele morreu, sabe com quantos anos, pastor Ricardo? Com 90 anos. Com 80 anos, segundo os estudiosos, ele foi lançado na cova dos leões, com 80 anos. Senhor, um ancião já, um senhor. Um idoso já, né? 80 anos foi lançado lá. E tu acha que ele se abalou, irmão? Com 90 anos, ele partiu e partiu realizado, firme com Deus. Firme com Deus. Firme com Deus. Sabe o que? Eu vou te falar uma coisa aqui que você talvez sabe ou não sabe. Mas se você sabe, eu vou te falar, vou te fazer lembrar. Se você não sabe, deixa eu te falar. Sabe o que aconteceu com Jó? Um dia Jó era tão fiel, tão íntegro, que Deus chegou a dar testemunho de Jó. E um dia o diabo chegou lá diante de Deus e houve toda uma conversa lá em cima sem que Jó soubesse. Deus e o diabo estavam conversando a respeito da vida de Jó. O diabo dizendo, me permita, deixa eu ir lá atrapalhar ele. Ele disse, olha, ele teme a mim, ele é fiel a mim, ele não vai me negar nunca. Mas se tu queres, vai lá, toca nele. Só não toca na alma dele, toca nele, vai lá para tocar. E aí, numa pancada só, 10 caixão, 10 filhos morreram. Perdeu tudo. E você acha que Jó, depois disse, ele reclamou. Tem pessoas que dizem que ele não reclamou, ele reclamou. Ele só não blasfemou e não negou Deus. Ele se lamentou pela situação. Ele estava numa situação difícil, imagina. Ainda leproso, pegou uma doença ainda. Mas ele não negou. Ele não negou.
Talvez você está aqui e Deus lá no céu está tendo uma conversa citando o teu nome. O teu nome está sendo citado lá no céu. Eu vou dar uma bênção para o Márcio. Está quase perto essa bênção do Márcio. Mas eu quero ver se ele resiste. Eu vou provar que é dele. Que a gente diz que crê na hora que tudo vai bem. Na hora que tem dinheiro no bolso, um carro bom para andar, está tudo legal, todo mundo com saúde, eu creio em Deus. E quando vem as tribulações? E quando vem as adversidades, quando alguém te contraria, irmão? Quando alguém põe um obstáculo no teu caminho, e daí como é que é a tua reação? Já quer chutar o pau da barraca, já quer negar Deus? E eu não vou para a igreja, a primeira coisa, né? Eu não vou mais para a igreja. Eu não quero mais nem saber. Se o pastor Marco vir falar comigo, eu quero passar de largo e quero nem olhar para ele. Aí Deus é culpado, o pastor Marco é culpado, todo mundo é culpado. Até o diabo é culpado. Sendo que Deus está provando você e você não está entendendo. Tem coisas que Deus prova, gente. Sabe o que Deus acaba de me falar agora aqui, ó? Pode escrever, se alguém pode escrever. Bom, está sendo gravado, né? Tem pessoas aqui que Deus vai provar. Pessoas aqui, Deus está me falando aqui. Eu estou olhando alguns rostos aqui. Deus está me falando aqui o coração. Eu vou provar. Eu vou provar. E eu quero que você desde já entenda que é Deus que está te provando. Você não vai sucumbir, não vai naufragar. O teu barco não vai afundar, não. É só Deus te provando, amém? Ele envia tempestade para te provar. Não é para afundar o teu barco. Coloque a mão no coração, Deus. Eu sempre acreditei que tu podes fazer. E a tua palavra nos diz que tu podes fazer infinitamente mais. Eu acredito que o Senhor pode fazer. A tua palavra diz infinitamente mais. Aquilo que a gente não espera. São os acréscimos que o Senhor disse: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. São os acréscimos que a gente não espera e que está vindo. Está vindo para cada um de nós. Por causa da fidelidade. O pão nosso de cada dia, isso já é garantido. O Senhor nos dá hoje e nos dará sempre. Agora os acréscimos é que faz a diferença. E a gente não espera pelos acréscimos. Eu profetizo aqui na vida dos meus irmãos os acréscimos. Deus acrescentando. Quem crê, joga a mão para cima e diz: eu tomo posse. Deus vai acrescentar. Eu não sei o que você precisa. Deus vai acrescentar na tua vida. Deus vai trazer o maná do sexto dia, que é dobrado para a sua vida. Deus vai te surpreender. Em outras palavras, Ele tem vitórias para você. Creia tão somente. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pelos meus irmãos, ministrando sobre a vida deles a bênção do Senhor. Receba a bênção que você precisa. Se é cura, receba cura. Se é libertação, receba libertação. Se é vitórias em outras áreas da vida financeira, em todas as áreas da vida dos meus irmãos, eu profetizo vitória de Deus, graça de Deus, poder de Deus, presença, intimidade com Deus. Eu creio. Quem crê, diga amém. Diga: Senhor, eu sei que a tua palavra não volta vazia. Fala assim: sem antes fazer aquilo que te apraz e prosperar naquilo para que foi enviada. Diga assim, ó, bata no teu coração, diga assim: aqui prosperou hoje. Essa palavra prosperou no meu coração. Vamos cantar, vamos louvar a Deus.